Bom, pessoal, agora a gente vai ver a interpretação física do rotacional, tá? Então vamos lá. Seja F um campo de classe C1 definido num conjunto aberto do R3, ômega, supõe que F representa a velocidade de escoamento de um fluido pelo ponto XYZ, tá? Pertencente a ômega. Então essa integral, pessoal, essa integral F vezes T, onde T é o vetor tangente à curva gama, essa gama maiúscula aqui, ela é exatamente a integral de linha do campo F sobre a curva gama, né? Só é um modo diferente de escrever. Então essa integral ela vai ser denominada circulação do campo F ao longo da curva gama, tá? Onde T é o vetor tangente unitário à curva gama. Tá? Então aqui a gente tem uma observação que diz o seguinte: que se esse produto escalar aqui entre F e T for diferente de zero, então a gente tem uma contribuição para o movimento circulatório. Por isso que o nome é circulação. Tá? Então contribui para o movimento circulatório. Enquanto se esse produto for zero, então ele não contribui. Então não haverá contribuição para o movimento circulatório. Tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Consideramos então um ponto P nesse conjunto ômega. E aí a gente vai considerar um disco de raio epsilon e centro em P. Tá? Eu vou considerar gama epsilon a circunferência desse disco, d epsilon. Tá? E ter o vetor tangente unitário a gama epsilon. Tá? Então, dessa forma, se a gente usar o teorema de Stokes e o teorema do valor médio para integrais, o que a gente vai obter? Então, a circulação, né, do campo F sobre a curva gama epsilon vai ser quem? Isso aqui é exatamente a integral de linha do campo F sobre a curva gama epsilon. Pelo teorema de Stokes, isso é a mesma coisa que a integral sobre a superfície de epsilon, sobre o disco, né, do rotacional vezes o normal. Tá? Que isso aqui, exatamente pelo teorema do valor médio para integrais, isso é o valor do rotacional vezes o normal. O rotacional em um ponto P epsilon, lá dentro do disco de epsilon, vezes o normal, vezes o volume de d epsilon. O volume de d epsilon, como eu não disco, é a área de d epsilon. A área de um disco é πr quadrado. Como o raio é epsilon, então é π epsilon quadrado aqui. Portanto, pessoal, então a gente vai ter que, isolando o rotacional da F em P epsilon vezes o normal, né, passando o π epsilon quadrado dividindo, a gente vai ter que esse rotacional no P epsilon vezes o normal, ele é 1 sobre π epsilon quadrado vezes a circulação. Okay? Se a gente faz o epsilon ir para zero, o P epsilon vai para P, e assim a gente vai ter que o rotacional de F em P vezes o normal é o limite do rotacional de F em P epsilon vezes o normal, quando o epsilon vai para zero. E esse rotacional aqui é exatamente essa expressão. Então aquele o rotacional de F em P vezes o normal é o limite para epsilon indo para zero de 1 sobre π epsilon quadrado, a integral a circulação aqui de F sobre a curva gama epsilon. Tá? Então logo em cada ponto P, a componente do rotacional em qualquer direção n é o valor limite da circulação de F por unidade de área no plano normal a n. Então, em particular, o rotacional vezes o normal tem máximo quando o normal é paralelo ao rotacional. Tá? Que a gente obtém através da circulação aqui. Ó. Então, quando o rotacional for zero em todo ponto do domínio do nosso campo, a gente diz que o campo é Opa, cor errada. Ele é irrotacional. Tá? Então note que pelo exemplo do rotacional do campo elétrico que a gente fez lá no começo da aula, a gente conclui que o campo elétrico ele é irrotacional, e da mesma forma se verifica que um campo do tipo inverso da distância ao quadrado também ele é irrotacional. Tá? Ou seja, o rotacional desses campos são zero para todos os pontos do domínio desse campo. Tá? Então essa que é a interpretação física do rotacional, pessoal. Então rotacional, né, essa componente na direção do normal pode ser vista como o limite, o valor limite da circulação por unidade de área no plano normal a este vetor n.
Uma outra relação entre rotacional e aspectos rotacionais do movimento pode ser obtida da seguinte forma, pessoal. Vamos supor então que eu estou com um fluido rotacionando em torno de um eixo, certo? Que contém a origem e cuja velocidade desse fluido seja dada por um campo vetorial V. Tá? E aí então a gente vai falar da velocidade angular, vai definir um campo que dá a velocidade angular desse fluido. Então esse campo ele tem certas componentes, a componente em relação a I é W1, em relação a J é W2, em relação a K é W3. Então ele é o único vetor que satisfaz essa propriedade, cujo campo vetorial da velocidade é igual à velocidade angular, produto vetorial com o vetor posição. O vetor posição em um ponto x, y, z é x, y, z. Tá? Esse que é o vetor posição. Então, se eu faço o produto vetorial entre esses dois, entre a velocidade angular e o vetor posição, vai dar o quê? O produto vetorial é só fazer o determinante, coloca aí jk, o primeiro vetor, que é a velocidade angular nessa segunda linha, e depois o vetor posição na terceira linha. Então, calculando o determinante, a gente obtém W2 vezes Z, menos W3 vezes Y, na direção I, W3 vezes X menos W1 vezes Z, na direção J, mais W1 vezes Y menos W2 vezes X, na direção K. Agora, se a velocidade angular é constante, então é fácil a gente observar que quando eu derivo, faço rotacional, lembrando que eu tenho que construir aquele determinante simbólico, onde é I, J, K, derivado em X, em Y e Z, e as coordenadas que a gente obteve aqui, ó, tá? Fazendo o determinante, a gente vai chegar em 2W1 na direção I, 2W2 na direção J e 2W3 na direção K. Olha só, é o dobro dessa aqui. Então ele é 2 vezes o campo vetorial que dá a velocidade angular, tá? Então quer dizer que o rotacional nessa situação, ele é o vetor com a mesma direção e sentido da velocidade angular, só que com o dobro da intensidade. Então é uma interpretação do rotacional, quando a gente tem um fluido girando em torno de um eixo, então o rotacional ele vai estar na mesma direção da velocidade angular, só que com o dobro da intensidade. Observação, Então se temos o movimento de um fluido descrito por esse campo de vetores, a velocidade, com coordenadas A e B no plano, onde esse campo ele é incompressível, ou seja, o divergente dele é zero, e rotacional, ou seja, o rotacional dele também é zero no plano. Então o que vai acontecer? Então a gente vai ter essas equações. Esse aqui é o rotacional, que é zero, e esse aqui é o divergente, que é zero, e esse aqui é o rotacional, que é zero. E essas duas equações, pessoal, dentro da teoria das variáveis complexas, são conhecidas como as equações de Cauchy-Riemann, tá? Então, vocês podem se deparar com essas equações no cálculo 4. Então, pode ser que no cálculo 4, dependendo da abordagem que o professor tome, vocês se deparem, se tiver uma parte de estudo de funções em variáveis complexas, vai aparecer as equações de Cauchy-Riemann, tá? E as equações de Cauchy-Riemann podem ser vistas através do divergente e do rotacional.